Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer estatística descritiva no R, ou seja, você vai aprender a calcular média, mediana, desvio padrão e muito mais. Se segura aí na cadeira. Fala, aliens! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos Ribeiro e esse é o Alien Economista. Na aula passada, a gente aprendeu a criar e manipular data frames. Eu estou deixando o link da aula passada no card aqui em cima. Quem não viu, sugiro que assista. Nessa aula, a gente vai aprender a fazer estatística descritiva com R, ou seja, a gente vai aprender a calcular média, mediana, desvio padrão, variância, correlação e muito mais. Na próxima aula, a gente vai ver a parte gráfica da estatística descritiva, ou seja, a gente vai construir gráficos, histogramas, box plot, com as variáveis que a gente utilizar. Então, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações. E já metralha o like aí e compartilha esse vídeo com seu amigo. Seu amigo vai te odiar se você não compartilhar esse vídeo com ele. Bora lá pro R. Na aula passada, nós trabalhamos com esse data frame aí que está na sua tela. A coluna 1 refere-se ao nome dos alunos, a coluna 2 é a nota que os alunos tiraram na prova de R, a coluna 3 aqui é a idade do aluno, a coluna 4 é o sexo e a coluna 5 é se o aluno viu ou não viu o vídeo da aula 2 desse curso de R. E aí N é se ele não viu e S é se ele viu. Então nesse vídeo aqui a gente vai calcular algumas estatísticas descritivas desse data frame aqui. Vamos embora lá para o R. Então aqui no R eu estou com os 5 vetores que a gente criou na aula passada. Eu vou selecionar todos e dar o Ctrl Enter. Agora eu vou utilizar o comando data.frame para criar um data frame com esses vetores. E aí eu vou dar o Ctrl Enter aqui. E por fim eu vou modificar o nome das colunas. E aí eu utilizo o comando callNames, dentro aqui do parênteses eu passo o df, e aqui eu criei um vetor com os nomes das colunas que eu quero. E aí eu vou dar o Ctrl Enter aqui. Lembrando que a gente viu tudo isso aqui na aula passada, que eu deixei aí no card desse vídeo. Não deixem de assistir, hein? Na aula passada eu mostrei 3 formas de acessar as variáveis do data frame df. Uma delas era fazendo o seguinte, escrevendo df, cifrão e o nome da variável que você quer, por exemplo, notas. E aí quando eu dava o Ctrl Enter aqui, no canto inferior esquerdo, aparecia aqui as notas dos alunos. Só que eu não quero ficar fazendo isso toda vez que eu quiser a variável notas ou qualquer outra variável. Então, uma forma de facilitar a sua vida aí é utilizando o comando attach e dentro do parênteses você coloca o df e dá o Ctrl Enter. Agora, quando eu escrevo notas e dou o Ctrl Enter, as notas já me aparecem aqui embaixo no canto inferior esquerdo. Não precisa mais eu colocar o df cifrão. Isso facilita a nossa vida. Então já podemos aí calcular as medidas de posição das variáveis do nosso data frame. A mais famosa delas é a média. Para calcular a média, podemos utilizar o comando min. E aí dentro do parênteses eu vou passar as notas. Ou seja, eu vou calcular a média das notas dos alunos com esse comando. Eu vou dar o Ctrl Enter aqui e ele me retornou aqui embaixo 6,52. Outra medida de posição bastante conhecida é o mínimo, que a gente calcula utilizando o comando min. E aí eu vou passar as notas aqui dentro também e dar o Ctrl Enter. E aí ele me mostrou o 4 aqui, ou seja, a nota mínima do nosso data frame é o 4. A gente também pode calcular o máximo com o comando max. Dentro do parênteses eu coloco notas e dou Ctrl Enter.
e ele me retornou 9,5. E a gente pode calcular também a mediana, utilizando o comando median. Eu vou passar notas aqui dentro do parênteses e dar o Ctrl Enter. E ele me retornou 6,3. Ou seja, 50% dos dados estão abaixo de 6,3 e 50% dos dados estão acima de 6,3. A mediana também é conhecido como segundo quartil. E a gente pode utilizar o comando quantile para poder calcular o primeiro e o terceiro quartil. Então, se eu calcular aqui, primeiro, colocar quantile notas e colocar 0,5, ele vai me retornar 6,3, que é a nossa mediana. Se eu colocar quantile notas e aqui 0,25 e dar o Ctrl Enter, ele vai me retornar o primeiro quartil, ou seja, 25% dos dados estão abaixo de 4,57. Se eu colocar quantile notas de 0,75, ele vai me retornar o terceiro quartil, ou seja, 75% dos dados estão abaixo de 8,25. Além das medidas de posição, a gente tem também as medidas de dispersão, que são bastante utilizadas. As duas mais famosas são o desvio padrão e a variância. Para calcular o desvio padrão, eu utilizo o comando SD. E dentro aqui, adivinhem só, eu vou passar as notas e dar o Ctrl Enter. E ele me retornou 2,15 aqui no canto inferior esquerdo. Para calcular a variância, eu utilizo o comando var. Eu vou passar aqui dentro notas e dar o Ctrl Enter. Além da variância e do desvio padrão, eu também posso calcular a simetria e a curtose das notas dos alunos. Para fazer isso, eu vou utilizar uma outra biblioteca, a biblioteca Moments. Para chamar essa biblioteca, eu utilizo o comando library. E aqui dentro eu vou escrever Moments. É o nome da biblioteca. Vou dar o Ctrl Enter e ele carregou a biblioteca. E agora eu vou utilizar o comando Skewness para calcular a simetria das notas dos alunos. Dar o Ctrl Enter aqui. Ele me retornou 0,19. E para calcular a curtose, eu utilizo o comando curtoses. Eu vou escrever aqui notas. E dar o Ctrl Enter. Ele me retornou 1,46. Lembrando que eu estou fazendo aqui com as notas dos alunos, mas você pode fazer na sua casa aí com a idade também. Uma outra forma de calcular estatísticas descritivas no R é utilizando o comando summary. Dentro dele aqui eu vou passar as notas dos alunos, dar o Ctrl Enter. E aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, ele já me retorna o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil e o máximo. Ou seja, com esse comando aqui, é bem mais fácil de calcular as estatísticas descritivas. Há várias bibliotecas no R que oferecem comandos alternativos para se calcular as medidas de dispersão e posição. Uma dessas bibliotecas é a biblioteca fgart. Para chamar ela, eu vou utilizar o comando library e escrever aqui fgart. Vou dar o Ctrl Enter, e aí carregou a biblioteca. E agora eu vou utilizar o comando basic stats. E aqui dentro do parênteses eu vou colocar notas e dar o Ctrl Enter. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, ele me retornou uma série de estatísticas. Primeiro, o número de observações, que é igual a 8. O número de NAs, que é igual a 0. Para quem não sabe, NAs é not a number, que é quando tem um dado faltante na sua base de dados. Aqui tem o mínimo, o máximo, o primeiro quartil, o terceiro quartil aqui, a média,
a mediana, a soma. Mais embaixo aqui a gente tem a variância, o padrão, a simetria e a curtose. A biblioteca F-Garch é bastante utilizada para trabalhar com modelos de volatilidade condicional, dentre os quais o modelo ARCH e o GARCH. Se você tem interesse em ver vídeos sobre esses modelos da família ARCH e GARCH, deixa aí nos comentários, que em breve a gente vai estar postando aí. Como você pode observar no canto inferior esquerdo aí, o nosso data frame possui duas variáveis categóricas, o sexo e o vídeo. A gente pode querer a quantidade de pessoas do sexo masculino e do sexo feminino do nosso data frame, ou até mesmo a quantidade de pessoas que viu e que não viu o vídeo da aula anterior de R. Para fazer isso, a gente utiliza o comando table. Eu posso querer, por exemplo, a quantidade de indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino. Para isso, eu faria o seguinte, eu colocaria aqui table e escreveria dentro do parênteses sexo e dou Ctrl Enter. Aqui no canto inferior esquerdo, ele me mostrou que tem 4 pessoas do sexo feminino e 4 pessoas do sexo masculino. Agora eu vou mostrar aqui quantas pessoas que viram o vídeo e quantas pessoas não viram o vídeo. Então, eu dou Ctrl Enter aqui. E ele está me mostrando que 4 pessoas não viram o vídeo e 4 pessoas viram o vídeo. Eu também posso fazer a tabela cruzada. Na prática aqui é mais fácil de entender. Então, vou escrever table, sexo e vídeo. E dar o Ctrl Enter. E aqui embaixo ele me retornou essa tabela aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que 2 pessoas do sexo feminino não viram o vídeo. E 2 pessoas do sexo feminino viram o vídeo. Aqui, na linha de baixo, ele está me mostrando que 2 pessoas do sexo masculino não viram o vídeo e 2 pessoas do sexo masculino viram o vídeo. Então, essa é a tabela cruzada. Eu poderia também querer saber em termos percentuais quantos indivíduos são do sexo masculino e quantos são do sexo feminino. Para fazer isso, eu vou utilizar o comando prop.table e dentro desse comando prop.table eu vou passar o table. E aí, dentro do parênteses, eu vou colocar sexo e dar o Ctrl Enter. E aqui no canto inferior esquerdo, ele está me mostrando que 50% dos indivíduos do meu data frame são do sexo feminino e 50% dos indivíduos do meu data frame são do sexo masculino. Obviamente, eu poderia fazer cruzado também. Eu poderia escrever aqui prop.table e dentro aqui eu passo o table e eu coloco sexo e vídeo. E dou Ctrl Enter. E aqui ele está me mostrando que 25% dos indivíduos do sexo feminino não viram o vídeo, 25% do sexo feminino viram o vídeo, 25% do sexo masculino não viram o vídeo e 25% do sexo masculino viram o vídeo. Na aula anterior, eu disse que a nota dos alunos que viram a videoaula de R foi maior do que a nota dos alunos que não viram a videoaula de R. Como que eu sei disso? Eu sei disso porque anteriormente eu já tinha calculado as notas médias de cada grupo de aluno, dos que viram e dos que não viram a videoaula de R. Para fazer isso, a gente utiliza os fatores. Os fatores são utilizados para armazenar objetos categóricos. Então, para calcular a média das notas dos alunos que viram e que não viram a videoaula de R, eu vou transformar a variável vídeo em um fator. Para fazer isso, eu vou colocar aqui vídeo é igual a s.fator
factor, e eu vou colocar a variável vídeo aqui novamente. E vou dar o Ctrl Enter. E pronto, já foi criado aqui no canto superior direito o nosso fator com 2 níveis. Os níveis são N e S, sim e não, ou seja, viu ou não viu a videoaula. Então, para calcular a média das notas dos alunos que viram e que não viram o vídeo, eu vou utilizar o comando by. Eu vou abrir e fechar parênteses. Aqui dentro, no primeiro argumento, eu vou colocar notas, que é a variável que eu quero calcular a média. No segundo argumento aqui, eu vou colocar o nosso fator, que é o vídeo. E no terceiro argumento, eu vou colocar min, que é a média que eu quero calcular. E eu vou dar o Ctrl Enter. E aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, ele me mostrou aqui que quem não viu o vídeo teve a nota média de 4,67. Quem viu o vídeo teve uma nota média de 8,37. Você que está aí do outro lado, você pode estar se perguntando quem teve a nota média maior, se foi os indivíduos do sexo feminino ou do sexo masculino. Para fazer isso, a gente faz de modo semelhante. Eu vou transformar a variável sexo em um fator, utilizando o s.factor e colocando a variável sexo aqui dentro do parêntese e dando o Ctrl Enter. E está criado o nosso fator aqui, sexo. E agora, de modo semelhante, eu vou utilizar o by, abrir e fechar parênteses, colocar notas e sexo, que é o nosso fator, e aqui min, que é a média que a gente quer calcular, e dá o Ctrl Enter. E aqui no canto inferior esquerdo ele está me mostrando que a média do sexo feminino foi 6,55 e do sexo masculino foi 6,5. A gente também, ao invés do min, pode usar o summary. Então vamos fazer aqui by notas, sexo, e colocar o summary aqui. E dar o Ctrl Enter. E aqui ele me retorna as estatísticas descritivas para o sexo feminino aqui e aqui para o sexo masculino. Nesse exemplo aqui eu mostrei o min e o summary aqui. Mas você poderia colocar outros comandos, como por exemplo o SD e o var, para calcular o desvio padrão e a variância. Eu tenho certeza que aquele seu chefe chato ou seu professor vai te pedir um dia para calcular a covariância e a correlação entre duas variáveis. Para calcular a correlação, a gente utiliza o comando cor. No caso aqui, eu vou calcular a correlação entre as notas dos alunos e a idade. Eu vou passar um terceiro argumento aqui, method, vai ser igual, abre e fecha aspas, e eu vou colocar Pearson. E dar o Ctrl Enter. E no canto inferior esquerdo aqui, ele me calculou 0,29. Ou seja, a correlação entre as notas e a idade dos alunos utilizando o método de Pearson é 0,29. Há vários outros métodos aí para calcular a correlação, como por exemplo o método de Spearman e o método de Kendall. Sugiro que você teste aí na sua casa outros métodos. Para calcular a covariância, a gente utiliza o comando cov. E dentro do parênteses aqui eu vou colocar notas e idade para calcular a covariância entre a nota e a idade dos alunos. Vou dar o Ctrl Enter e me apareceu aqui no canto inferior esquerdo 3,08. Ou seja, a covariância entre as notas e a idade dos alunos é 3,08. Bom, Ares, para finalizar, uma dica bônus aí. Eu sei que todo mundo que vai fazer algum trabalho acadêmico, algum relatório, tem que pegar as estatísticas descritivas e jogar em alguma tabela no editor de texto favorito aí. Eu criei uma função aqui para poder facilitar isso daí. Essa função chama stats. Eu vou dar o Ctrl Enter aqui. E aqui eu vou rodar a minha função com o Ctrl Enter.
e no canto inferior esquerdo ele me retornou a média, mediana, o mínimo e o máximo, desvio e a variância na forma de data frame. E eu quero passar esses dados aqui para uma tabela no LaTeX, que é um editor de texto excelente. Para fazer isso, eu vou utilizar a biblioteca Xtable. Eu vou dar o Ctrl Enter aqui, e ele carregou a biblioteca, e na hora que eu der print, aqui ele vai me gerar um arquivo LaTeX que tem a tabela com as estatísticas descritivas do meu data frame. Então, aqui está a tabela que eu gerei utilizando aquele comando que eu mostrei lá no R. Isso daqui facilita muito a sua vida quando você vai fazer um trabalho acadêmico. Com alguns ajustes, essa tabela fica pronta para colocar no seu relatório. Bom, aliens, o que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje era isso. Se você gostou, já deixa seu like aí embaixo e até o próximo episódio da nossa saga sobre a linguagem R.